29 de setembro de 2019, informativo 1109 do STF está no ar. Meu nome é Danilo Freitas e vou acompanhar vocês nos próximos 30 minutos para a gente fazer uns comentários rápidos sobre as decisões dessa semana que saíram no informativo. Então vamos lá, sem perder tempo. Não ofende a Constituição Federal a previsão em ato normativo estadual de obrigatoriedade de escolha do Procurador-Geral do Estado entre os integrantes da respectiva carreira. Então foi o seguinte. Houve um ato normativo estadual, né, uma lei estadual, que determinou que o governador deve escolher o procurador-geral entre os integrantes da carreira. Tá? E aí houve uma discussão se isso viola a separação de poderes, o pacto federativo, né, o princípio da simetria com relação à AGU. E o STF disse que não. Tá? Na ADI 3056. Mas também já é a posição do STF nesse sentido de outros precedentes, né? Eu até separei aqui o ADI 4898 e a ADI 2820. É sempre no mesmo sentido, né? A Constituição, as normas estaduais, elas não, nesse ponto não são de obrigação reprodução obrigatória, né? E não sendo de reprodução obrigatória, fica a critério do legislador estadual, dentro da autonomia do Estado, né, do Estado membro. Então não tem nenhuma afronta à separação de poderes, ao princípio da simetria, nada disso. Próximo. O regime especial de precatórios, trazido pela emenda constitucional número 62, aplica-se aos precatórios expedidos anteriormente à sua promulgação, observados a declaração de inconstitucionalidade parcial quanto do julgamento da ADI 4425 e os efeitos prospectivos do julgado. A ADI 4425, ela tratou lá no artigo 100 da Constituição, parágrafo 12, ele fala assim, a atualização dos precatórios deve seguir o índice da caderneta de poupança. Tá? E na ADI 4425, com a eficácia ex nunc, os efeitos prospectivos significam eficácia ex nunc, a ADI 4425 julgou inconstitucional essa expressão da caderneta de poupança. Então, o precatório não pode seguir a atualização com base na caderneta de poupança, né? A gente sabe que tem que seguir a Selic. Mas a questão aqui seria os precatórios expedidos antes da emenda 62 de 2009, como ficam, né? Então, o que o STF falou é o seguinte, né? Aplica-se o regime novo, tá? Desde que é observado os efeitos ex nunc da atualização monetária conforme foi decidido na DI 4425. Tá? Então, vamos dizer, um precatório foi expedido em 2008, tá? Em 2009 veio a emenda constitucional e alterou o regime. Como é que fica o pagamento desse precatório? Bom, a partir do julgamento da DI 4425, primeiro, ele vai ser aplicado o regime novo da emenda 2009, certo? E segundo, o regime de atualização deixa de ser a caderneta de poupança e passa a ser a Selic a partir da data dos efeitos ex nunc da DI 4425. Tá? Tranquilo. Próximo julgado. O deferimento de sequestro de rendas públicas para pagamento de precatório deve se restringir às hipóteses enumeradas taxativamente na Constituição Federal de 88. Nesse julgado aqui, foi solicitado ao STF, né, que se manifestasse com relação à possibilidade de um sequestro de rendas públicas por falta de pagamento do precatório, né? Na verdade, não por falta do pagamento de precatório. Ele nem diz no informativo qual é o motivo que está pedindo o sequestro, tá? E aí o STF diz o seguinte, olha, o sequestro das verbas públicas só pode ser admitido em duas hipóteses, conforme taxativamente enumerado na Constituição de 88. Então, que hipóteses são essas? Estão lá no artigo 100, parágrafo 6º. Tá? As dotações orçamentárias e créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário
cabendo ao presidente do tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar a requerimento do credor, aí vem a parte que interessa, e exclusivamente para os casos de preterimento do seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva. Tá? Então, lendo de trás para frente, tá? O sequestro da quantia respectiva poderá ser autorizado pelo presidente do tribunal a requerimento do credor, exclusivamente nas hipóteses de preterimento do seu direito, tá? Quando passa alguém na sua frente na fila, ou não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito. Tá? Então, a prefeitura lá deixou de colocar no orçamento daquele ano a verba destinada a pagamento de precatórios. Então, mete sequestro lá. Tá? Fora isso, não pode. Então, só essas duas. O que o STF disse é que são hipóteses extremamente taxativas. Tá? Só essas duas, artigo 100, parágrafo 6º. Próximo. É inconstitucional, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre o direito do trabalho, lei distrital que assegura funções de trabalho aos atuais cobradores do serviço de transporte público coletivo de empresa de ônibus que venha a implantar dispositivos de leitura e registro de oferta e demanda para cobrança de tarifas pelo sistema de bilhetagem eletrônica. Então, assim, uma lei do Distrito Federal, ela disse o seguinte, a gente sabe, né, o ônibus coletivo, normalmente ele tem duas pessoas trabalhando lá, né, o motorista e o cobrador. O cobrador é aquela pessoa, antigamente em alguns estados chamam de trocador, né? É a pessoa que fica cobrando o valor da passagem e permitindo que a pessoa passe pela catraca. De uns tempos para cá, esse sistema de dinheiro físico, né, vem sendo substituído por uma maquininha que passa um cartão, né, normalmente um bilhete único aqui em São Paulo, ou de repente pode ser uma cartão de débito, tá? Se aproxima o cartão lá, passa, a catraca libera automaticamente. E aí tem uma diminuição de custos da concessionária de transporte, né? Que possibilita a demissão do cobrador. Então diminui o custo com mão de obra, né? Com funcionário. E aí, a gente tem no artigo 7º da Constituição, que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, aí no inciso 27, a proteção em face da automação na forma da lei. Então tem um conflito aqui, né? Qual é o conflito? A preservação do emprego contra a automação, né? E a liberdade econômica, tá? A liberdade de produzir e gerar lucro, diminuindo os custos. Tá? E aí o STF entendeu o seguinte, olha, nenhum nem outro. Tá? A lei é formalmente inconstitucional porque ela viola, porque ela é uma lei do Distrito Federal, tá? Ela não é uma lei federal, tá? Que trata sobre direito do trabalho. Tá? Então, especificamente, faltou a gente falar, né? O que a lei do Distrito Federal determina? Determina o seguinte, olha, a concessionária de serviço público não pode demitir esse funcionário, mas ele tem que assegurar novas funções, tá? Ou seja, ele tem que readaptar esses funcionários para outras funções que seriam similares. E o STF entendeu que não, isso aqui você está interferindo numa relação de trabalho e não é da alçada do Distrito Federal, né, dos estados, legislar sobre o direito do trabalho. Tá aqui, ó, 22, inciso 1. Tá? Então, apesar de ser uma questão bem intencionada, né, uma lei bem intencionada, que visa talvez ensejar a aplicação da máxima efetividade do artigo 7º, mas ela violou o condomínio legislativo. Tá? Então vamos para a próxima. Em vista da modulação dos efeitos no RE 574-706 do Paraná,
não se viabiliza o pedido de repetição de débito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até o dia 15 de 3 de 2017. Bom, esse julgado ele é um pouquinho complicado, mas não é difícil de entender. É o seguinte, esse RS 574706, ele teve um julgamento com eficácia ex nunc, tá? Efeitos prospectivos. Tá? Então, o que se decidiu nesse julgado? É a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Tá? E aí, por causa dos efeitos prospectivos, ele só vai alcançar os efeitos geradores ocorridos após o dia 15 de 3 de 2017, que foi a data da decisão. Tá? E aí a questão é a seguinte: o fato gerador do tributo aconteceu antes disso. Tá? E eu estou pedindo agora a repetição do indébito do tributo que eu já paguei. E aí o STF falou assim: olha, não dá, porque a gente já decidiu que esse julgado tem efeitos ex nunc. Você não vai pedir a repetição do indébito de um tributo que, apesar de ser inconstitucional, a decisão teve efeitos ex nunc. Porque o fato gerador desse tributo foi antes da, dos efeitos prospectivos, né? Foi antes da decisão no RS 574706. Tá? Então você não tem o direito à restituição e nem de compensar esse tributo. Tá? É simples assim. Tá? Então, assim, era uma coisa que parece difícil, mas é bem simples. O STF está aplicando a eficácia ex nunc de uma decisão que ele já tomou antes. Tá? Próximo. A majoração da alíquota para o custeio do regime próprio de previdência social de servidores públicos estaduais de 10% para 13,50% e posteriormente para 14% revela-se razoável e proporcional, de modo que não produz efeito confiscatório e nem atenta contra o princípio da irredutibilidade remuneratória. Então, assim, a questão principal aqui é que houve um aumento da contribuição social dos servidores, né? Subiu de 10 para 13 e de 13 para 14. E isso foi questionado com relação ao efeito de confisco. Tá? E uma forma indireta de reduzir o salário. Tá? Esses foram os argumentos. Você está chegando muito perto do 100%, que seria o confisco. Então, não é confisco, mas está gerando um efeito confiscatório. Tá? Depois de alguns anos ele vai ser considerado confisco, depois de 5 anos, né, por exemplo. Está pagando 15%. E seria de uma maneira indireta uma forma de diminuir o salário, porque quem paga o salário é o Estado e quem fica com a contribuição também é o Estado. Então, você aumenta a contribuição, na verdade o Estado paga menos de salário porque já reduz na fonte ali, né? Só que aí o STF entendeu o seguinte, olha, a gente não pode esquecer que o artigo 40, com a redação dada pela emenda 103, que é a essência desse julgado, né? Fala o seguinte, olha, as contribuições para a Previdência, elas têm que observar os critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, se as contas lá do Estado, elas estão, as contas previdenciárias, né? Elas estão com problema, ela está pagando mais do que ela arrecada, ela vai quebrar, então é possível que você aumente as contribuições. Até no artigo 149, lá na parte tributária já, ele vai dizer no parágrafo 1º B, ó, demonstrar insuficiência da medida prevista no parágrafo 1º A, para equacionar o déficit atuarial é facultada a instituição de contribuição extraordinária no âmbito da União dos servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas. Então, a emenda 103, ela facultou para a União a possibilidade de contribuições extraordinárias. Tá? Enquanto tiver em vigor o desequilíbrio
atuarial, ou seja, a previdência, o regime de previdência está pagando mais pensão do que ela arrecada de contribuição, então a gente pode aumentar um pouco essa contribuição, a gente pode botar um adicional, né? Um adicional de 1%, 2%, tá? Então isso é constitucional. E o STF concordou com isso. Próximo. Dada a proteção constitucional conferida direito à vida, saúde e boa-fé, o segurado de plano de saúde está isento de devolver produtos e serviços prestados em virtude de provimento jurisdicional para custear direitos fundamentais de natureza essencial, ainda que à época do provimento, o medicamento ou serviço não possuísse um respectivo registro nos órgãos competentes. Então, vamos imaginar o seguinte. Uma pessoa ajuizou uma ação contra o plano de saúde e na sentença de primeiro grau ficou decidido que o plano de saúde tinha que fornecer um medicamento que não estava previsto no registro da Anvisa ainda. Vamos supor, tá? E aí o tempo passou, a pessoa começou o tratamento, a pessoa fez uso do medicamento, fez uso do serviço de saúde, tá? E aí, durante esse período, o medicamento foi efetivamente registrado. E aí o tribunal, quando foi julgar o recurso, quando foi julgar a apelação, entendeu o seguinte, olha, até o momento em que não tinha o registro, não era devido a prestação, não era devida a prestação, tá? Após o momento do registro, sim. Então, o autor da ação, que pediu o medicamento, vai ter que devolver os valores que ele recebeu até a data do registro na Anvisa, tá? E aí, isso foi objeto de recurso extraordinário, e o STF entendeu o seguinte, não, a pessoa está de boa fé, né? O autor que pediu os medicamentos, ele está de boa fé. Além disso, ele tem direito à vida e à saúde. Tá? Então não é o fato desse medicamento não estar registrado que vai tornar ele indevido. Tá? Então, por causa disso, tá? Por causa disso, ele não está obrigado a devolver esses valores que ele recebeu. Tá? Ó, está isento de devolver produtos e serviços prestados em virtude de provimento judicial. Próximo. O dano moral sofrido pela vítima é inerente aos crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, de modo que a fixação no respectivo valor mínimo indenizatório, artigo 387, inciso 4 do CPP, pressupõe o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, viabilizados pela oportunidade de manifestação do réu durante o curso da ação penal. Então, esse aqui tranquilo, tá falando do artigo 387, inciso 4, tá? O juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Tá? Então, é aquele início da reparação do valor mínimo na sentença penal condenatória. A jurisprudência pacífica, no sentido de que tem que ter o pedido na denúncia. Tá? E a parte contrária tem que ter a oportunidade de defesa com relação a fixação desse valor mínimo. Tá? Presentes esses requisitos, não faz diferença se é um crime de violência doméstica ou não. Então é isso que o STF está falando. Tá? O dano moral sofrido pela vítima é inerente aos crimes praticados pela mulher, seu dano moral em ré ipsa, e a fixação no respectivo valor mínimo pressupõe o respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa, viabilizados pela oportunidade de manifestação do réu durante o curso da ação penal. Não tem nenhum problema a aplicação da mínima indenização no âmbito dos crimes de violência doméstica. Tranquilo. E com isso nós encerramos aqui o informativo de hoje. Informativo 1109 de 29 de setembro de 2023. Agradeço a todos aí, muito obrigado. Tenham um ótimo fim de semana. Grande abraço.